Você sabe o que é o despertar da consciência? Você já despertou? Olá, seja bem-vindo. Eu sou Henrico Giannini e hoje eu vou falar sobre o despertar da consciência. Aqui no canal eu abordo temas sobre espiritualidade, filosofia e ufologia. Você também pode me acompanhar nas minhas redes sociais, curtindo a página no Facebook e também me seguindo lá no Instagram. Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer o que acontece quando ocorre despertar em alguma pessoa. Abra seu olho. Não é real, isso não é real, isso não é... Mas antes disso, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a consciência. Porque a gente ouve falar sobre expansão da consciência, de evolução, mas a gente não tem muita ideia sobre o que é a consciência. Na verdade, não existe uma definição estabelecida entre cientistas, psicólogos, filósofos, religiosos sobre o que é a consciência. Mas nesse vídeo eu vou tentar passar uma visão mais espiritualista. Em resumo, existem 4 camadas de existência do nosso ser. A primeira, ela é visível e material, seria o nosso corpo físico. Você pode ver, tocar, sentir. Então, em essência, alguns cientistas vão dizer que você é o seu cérebro. A segunda camada de existência é a nossa mente. Ela é algo invisível, é como se fosse uma energia que atua nas células cerebrais, gerando ondas elétricas. Essas ondas captam as informações do nosso corpo físico, do mundo externo, criando nossos pensamentos e sentimentos, através de nossas experiências de vida. A terceira camada é o nosso corpo astral. Ele é uma cópia do nosso corpo físico, porém ele é feito de uma matéria mais sutil. Eu sei quem é você! Nesse corpo, quando desencarnamos, nós levamos todas as sensações e experiências que tivemos com o nosso corpo físico. E por último, a nossa quarta camada. Ela é invisível e imaterial. É a nossa consciência. Ou para alguns também é chamado de espírito. Esse é o observador. Ele é ligado com o corpo físico, com a mente e com o corpo astral. O observador, ele é a testemunha das 3 primeiras camadas de existência. Na verdade, ele é seu verdadeiro eu. A palavra ciência significa conhecimento atento de algo. Então, com ciência, significa que o observador ele está ciente sobre tudo à sua volta, sobre o seu ambiente, sobre o seu corpo físico, sobre seus pensamentos, sua mente, também sobre seus atos. A inteligência é um dos atributos da consciência. Quando você diz, eu não consigo parar de pensar em tal coisa, perceba que esse eu é o observador dos seus pensamentos. A mente é a ferramenta que cria os pensamentos. A consciência ela também estabelece os julgamentos morais sobre os nossos atos. Se estamos fazendo algo bom ou ruim. É ela quem julga. É o famoso peso da consciência ou a consciência leve, tranquila. Isso acontece porque dentro da nossa consciência existem leis espirituais. Então, para resumir o que é a consciência, a gente pode fazer uma analogia com um computador. Imagina que a pele e os ossos do seu corpo físico seja o gabinete de um computador. Os órgãos do seu corpo, inclusive o cérebro, seria o hardware. E a sua mente seria o sistema operacional, que são os programas que faz o computador executar as imagens, os vídeos, os áudios. E por último, a sua consciência seria o usuário que está controlando e observando tudo aquilo que está acontecendo dentro e fora do computador, tanto na parte das peças como nos programas, que seria o corpo físico e a mente. Mas então o que seria o despertar da consciência? Despertar significa sair da ilusão, é acordar para a verdade, é enxergar a vida como uma nova realidade. Quando você desperta, é como morrer o velho e nascer o novo. É sair da escuridão e enxergar a luz, que é a sua verdadeira natureza. E nessa luz encontra-se o amor, a paz e a alegria. E o que faz a maioria das pessoas estarem conscientes, dormindo, vivendo sofrimento, na escuridão,
é por causa da ilusão do ego. Mas o que é o ego? Basicamente, o ego ele é o oposto do nosso verdadeiro eu. Ele é o personagem que a sociedade diz que você é, ou aquilo que você não é e tenta ser para agradar os outros. É o nosso falso eu. A moldura do ego ela é feita pela opinião da sociedade, do outro. Enquanto a gente não toma consciência da nossa verdadeira natureza, nós somos moldados pela opinião das pessoas. Então a gente começa a se enquadrar para tentar se encaixar no padrão da sociedade, para poder ser aceito por ela. Por exemplo, a forma de como você tem que se vestir, o curso que você tem que entrar, a profissão que você tem que ter, o seu jeito de comportamento, o patrimônio que você precisa ter, tudo para ser aceito. E nem sempre isso é bom. Em muitos casos, isso faz com que a gente se afaste do nosso verdadeiro eu. Então, o ego ele escurece a nossa visão, gerando vários problemas, como sentimento de inferioridade, sentimento de superioridade, timidez, medo, arrogância, orgulho, raiva, ansiedade, depressão, enfim, a gente pode desenvolver todo tipo de sentimento que traz infelicidade para o nosso verdadeiro eu, que não é nem inferior e nem superior ao outro. Mas a questão é, o que acontece quando a pessoa desperta? Eu vou tentar resumir e separar em 4 níveis, mas isso não quer dizer que só existem esses níveis e que eles ocorrem exatamente dessa forma. Porque o despertar ele pode vir de várias formas, são vários caminhos que levam tudo para o mesmo lugar. E também cada pessoa é um universo diferente. Eu vou tentar passar alguns sintomas que normalmente ocorrem assim com o despertar, com a evolução. No primeiro nível, a gente ainda está dormindo. A gente meio que vive a vida no modo automático ali, somos regidos pelo ego. Somente ela fica ligada a maior parte do tempo com pensamentos no passado ou no futuro e raramente ela está presente ali consciente. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Com isso a gente fica depressivo, ansioso, a gente mais sobrevive do que vive. Você acorda de mau humor, vai pro trabalho que não gosta, estuda matérias que não tem interesse, tem uma rotina angustiante, se sente infeliz nos dias de semana, fica ansioso esperando o fim de semana chegar para você descarregar. Nesse descarrego, você se torna consumista. Acaba acreditando que o sentido da vida esteja no acúmulo de bens. Então, nesse nível, a gente se torna competidor e materialista. Corremos atrás de dinheiro, de poder a todo custo. Nessa fase, a gente é alienado pelo governo, pela mídia, pelas religiões. Também acreditamos que o nosso vazio interior será preenchido por coisas materiais ou por algum relacionamento. Então, vivemos procurando a felicidade no outro, nas coisas. Nesse nível, a gente não questiona Deus por medo. A gente faz o bem para ganhar algum prêmio divino e culpamos o diabo pelas coisas ruins que acontecem com a gente e com a sociedade. No segundo nível, a gente já começa a despertar. Você começa a refletir sobre o seu modo de vida, o seu trabalho, os seus estudos, a sua rotina. Começa a querer mudar de vida. Você também começa a questionar a sociedade, os costumes da família. Começa a ter interesse na política, nas religiões. Quer entender como funciona o sistema. Você se torna bastante estudioso. O que a gente mais muda são as reflexões e os questionamentos que a gente não fazia antes. E nesse nível a gente pode ir para o caminho de se tornar ateu ou então religioso. No terceiro nível, o nosso despertar ele fica bem mais intenso. A gente se torna mais espiritualizado e menos religioso. Você começa a enxergar as suas sombras, seus defeitos, as suas crenças. Então você entende que a vida é eterna e que somos seres espirituais encarnados em um corpo físico. E que a Terra é apenas uma passagem de aprendizagens, de experiência e de evolução. E essa é a fase mais difícil, porque a gente tem que descer para depois poder subir. Você tem que enfrentar os seus medos, passar por uma transformação moral e de consciência que antes não tinha. E após isso você começa a enxergar com mais clareza como funciona o sistema da sociedade. Armises trajes masculinos. Nada de pensamentos independentes. Consuma. Liquidação. Consuma, veja TV, durma, submeta-se.
vê a dominação da elite, das grandes mídias, vê todo o lado ruim do ser humano, vê guerras, competição pelo poder, desigualdade social, injustiças. Então você começa a ter revolta. Você tem o desejo de sair do sistema ou de lutar contra ele. Você percebe que você já não encaixa mais nos padrões da sociedade. Então você começa a querer mudar o mundo. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. E nessa fase as pessoas começam a achar um louco, que tá fora da realidade. Então as suas amizades vão mudando, as pessoas vão se afastando de você. E nessa fase você já não acredita mais em um Deus punidor ou um diabo dominador. O quarto nível, ele seria uma das melhores partes do despertar. Se no terceiro nível você desceu pro inferno e enfrentou suas sombras e viu todo o lado ruim da sociedade, no quarto nível você sobe pro céu, enxerga sua luz e vê o lado bom da sociedade. É a fase que a gente mais se conecta com o nosso verdadeiro eu. Mas não significa que estamos perfeitos, a gente ainda comete erros. Porém, a gente tem mais responsabilidade e mais consciência sobre os nossos atos. E mesmo depois desse nível, a consciência ela continua evoluindo, porque a evolução é infinita. Mas nessa etapa ocorre grande dissolução do ego, que se dá através da meditação e da reforma íntima. Você percebe que na sua essência você não é homem ou mulher. Você percebe que você é parte de uma consciência universal e que está vivendo uma experiência humana. Você já não se considera brasileiro ou argentino. Você percebe que você é cidadão do mundo. Você não se sente mais superior por causa da sua profissão, por ter um status de médico ou advogado. Na verdade, você atua em uma profissão com o papel de servir, aprender e passar o conhecimento. Então você percebe que não tem nível de superior. Você tem nível de mais responsabilidade com o coletivo. Você já não trabalha apenas por dinheiro, ele se torna secundário, você trabalha por satisfação pessoal, você não compete, você coopera. O seu trabalho e seus estudos se tornam um prazer e não uma obrigação. Você se torna menos consumista, se desapega cada vez mais da matéria, você usa ela com prazer, mas não depende mais dela para ser feliz. Seus interesses que você tinha antes de riqueza e poder individual, eles se transformam, então você começa a pensar na prosperidade e harmonia do todo, do coletivo. Então a gente começa a entender que somos uma família humana e uma família universal, que está todo mundo conectado. E nessa conexão a gente ouve a voz da consciência e não do ego. E essa voz ela não segue a razão, ela segue os sentimentos, ela sempre vai sugerir o bem. Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. E com despertar nesse nível, a gente começa a sentir cada vez mais gratidão. Então, aquele vazio que a gente sentia antes, ele começa a ser preenchido. A sua melhor companhia se torna você mesmo. Você tem mais satisfação em viver, você começa a se conectar mais com a natureza, com os animais, com as artes. A sua visão de mundo muda e as coisas simples se tornam mais bonitas. A vida começa a ganhar mais cores, mais sabores. Você vive menos com a mente no futuro e no passado e vive mais no momento presente. Com isso você perde ansiedade, depressão. A vida ganha mais sentido, sem precisar de nenhuma droga para poder ser feliz. A própria existência se torna cada vez mais um prazer. Já vivi muita coisa. E agora acho que descobri o que é preciso para ser feliz. Uma vida calma e sossegada no campo, com possibilidade de ser útil a pessoas às quais é fácil fazer o bem, que não estão acostumadas a serem servidas. E trabalho que se espera possa ser útil. Depois de descanso, natureza, livros, música, amor pelo próximo. Essa é a minha ideia de felicidade. A felicidade só é real quando é compartilhada. E nesse nível você não luta mais contra o sistema. Você não tenta fugir mais do sistema. Você vive no sistema com consciência. Estou pedindo para que lutem. Lutem contra o ódio deles, não que os provoque.
Não daremos um só golpe, mas receberemos muitos golpes. E através da nossa dor, faremos com que eles vejam a injustiça. Você percebe que seu único inimigo é você mesmo. Entende que a sua felicidade e o seu sofrimento é você que causa. Então você apenas aperfeiçoa o seu ser, expandindo a consciência cada vez mais. Você não tenta mais mudar o mundo à força ou com lutas. Você apenas muda a sua vida, transformando a sua escuridão em luz. E com isso a vida se torna mais interessante e acaba atraindo e afetando as pessoas ao seu redor. Portanto, acaba mudando parte do mundo para melhor. Apenas como uma vela acesa que acende outras velas e vai se espalhando e conscientizando a sociedade. E nesse nível a gente tenta ser mais pacífico. Ficamos mais conectados com o mundo espiritual. Entendemos sobre reencarnação, leis universais, karmas. Porém, levamos a vida no caminho do meio, entre ciência e espiritualidade. Você também percebe que apesar de todo o caos e dominação da elite, tudo aquilo que eles estão plantando, eles vão ter que colher. Poco fa, parlando di Crizia e degli altri tiranni, hai adoperato la parola follia. Ma i nostri tiranni non sono dei folli, Socrate. Sono dei criminali. È la stessa cosa. Conosci la canzone che dice che il bene più grande è prima di tutto la salute, poi la bellezza e poi essere ricchi? La conosco. Ebbene, quella canzone mente. La più grande felicità è essere giusti. È un bene così grande che quelli che fanno il male sono dei folli. È per questo che ho usato la parola follia. È una follia dalla quale però traggono profitto, Socrate. Quale profitto? La ricchezza? Il potere sugli altri uomini? Ma quando perderanno il potere, che cosa resterà a loro? Il ricordo dei crimini che hanno commesso. E che altro? La non conoscenza del bene? Un'ignoranza che solo le illusioni del potere hanno celato ai loro occhi. E qual è la ragione dei loro crimini, se non l'ignoranza del bene? Percebe também que o único mal que existe é a ignorância, e o único bem é a sabedoria, e que o caminho de todos é se conectar de volta com a luz. A vida é um instrumento musical, e a consciência desperta é a sua maior música. Bom, se você gostou desse vídeo, se te esclareceu aí de alguma forma, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, comente aí embaixo e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.